Sois feliz, Virgem Maria, e mereceis todo louvor, pois de vós se levantou o sol brilhante da justiça, que é Cristo, nosso Deus e nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Quero aqui, antes de mais nada, agradecer a cada um de vocês que me acompanham, que compartilha, que curte. Mas a intenção do canal, nós já sempre deixamos claro, que é pregar a palavra de Deus, tá? Que essa palavra edifique você, que essa palavra fortaleça a sua fé. Não é aparecer a mim e nem ao canal. Mas, dito isso, hoje é um dia de grande alegria e reflexão, um convite a contemplar o início da história daquela que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Para nos aprofundar nessa comemoração, a Igreja une as vozes dos profetas e evangelistas, entrelaçando a profecia de Miqueias com a genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus e a narração do seu nascimento. O profeta Miqueias, em seu livro, traz uma mensagem de esperança em meio a tempos de crise. Ele fala de um futuro rei de Israel que virá de uma cidade humilde e inesperada. Mas você, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de você que sairá para mim aquele que deve governar Israel. A origem dele é antiga, desde os tempos remotos. A grandeza do Messias, irmãos, não poderia vir de Jerusalém como pensavam os judeus. O centro do poder político e religioso estava lá. Mas sim, ele viria de Belém, uma aldeia insignificante. Deus, em sua sabedoria, frequentemente escolhe o pequeno e humilde para manifestar o seu poder. Ele surpreende, subverte as expectativas humanas. Essa profecia de Miqueias, no entanto, é mais do que uma simples previsão geográfica. Ela fala de um líder que será, ao mesmo tempo, um pastor e um príncipe. No versículo 3 diz assim: de pé, ele apacentará com a própria força de Yahvé, com a majestade do nome de Yahvé, seu Deus, e habitarão tranquilos, pois ele estenderá seu poder até as extremidades da terra. Ele próprio será a paz. Hoje, no Evangelho de Mateus, começamos com algo que pode parecer, à primeira vista, algo monótono, algo que é simples, uma simples lista de nomes, uma longa lista de nomes, desde Abraão até José, o esposo de Maria. Essa genealogia não é uma mera curiosidade histórica, irmãos, ela é teológica. Mateus, escrevendo para uma comunidade de judeus convertidos, quer mostrar para eles que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus a Israel. Ele é o descendente de Abraão, a quem foi prometido que todas as nações seriam abençoadas. Ele é o filho de Davi, a quem foi prometido o trono eterno. Mais do que isso, a lista de Mateus inclui nomes inesperados, especialmente de mulheres, algo incomum para aquela época. Mulheres como Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias. Elas eram forasteiras ou tinham histórias de vida complexas e até meio que escandalosas, de acordo com as normas sociais da época. O evangelista intencionalmente as inclui para mostrar que a salvação de Deus não se limita a um grupo seleto ou perfeito. Lembra que ele estava escrevendo para os judeus? Então, a salvação de Deus, ele quis mostrar que a salvação de Deus abrange a todos, incluindo pecadores e estrangeiros. A genealogia culmina em José, o pai adotivo de Jesus, e em Maria, a Virgem. O texto termina assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Esta frase é crucial. A linhagem terrena de Jesus é apresentada, mas o nascimento dele rompe a cadeia biológica. Ele não é gerado por José, mas nasce de Maria, enfatizando seu nascimento virginal e sua origem divina. A profecia de Miqueias, na primeira leitura, encontra seu cumprimento não apenas em Jesus, mas também no evento que o precedeu, o nascimento de sua mãe. Belém, a pequena cidade, representa a humildade e a discrição com as quais Deus age em Maria. Irmãos, o nascimento de Maria também foi um evento silencioso, sem alardes, sabe? Deus a preparou no silêncio, a modelou na normalidade de uma família. Assim como a salvação veio de Belém, o sim de Maria, que possibilitou a vinda do nosso Salvador, nasceu e cresceu em um ambiente de simplicidade. A genealogia de Mateus, por sua vez, mostra que a salvação não é um evento isolado, mas o ápice de uma longa história. Maria
filha de Joaquim e Ana, insere-se nessa história de Israel, uma linhagem imperfeita e ainda assim eleita por Deus. Ela é o ponto final e perfeito dessa história. Enquanto a lista de nomes de Jesus hoje no Evangelho de Mateus inclui pecadores, Maria é concebida imaculada, preservada de toda mancha de pecado, para que o Filho de Deus pudesse habitar nela. A natividade de Maria é o prelúdio da natividade de Jesus. Eu às vezes penso, como que as pessoas podem achar que Jesus poderia vir de uma mulher comum, uma mulher que tivesse pecado? É inconcebível para mim. Bom, a aurora que procede o nascer do sol é o início da nova criação, o momento em que a história de salvação, que Miqueias e Mateus narram de maneiras diferentes, começa a alcançar sua plenitude em uma única pessoa, Maria, a Mãe de Deus. Que a celebração de hoje, o aniversário de nossa mãe, nos inspire a imitar a humildade de Maria, a confiar na sabedoria de Deus que age no pequeno e nos alegrar, pois a história da salvação que começou em um lar simples continua a se desenrolar em nossas vidas, não só em nós que somos pequenos, mas também nos pequenos atos do dia a dia, na nossa rotina. Como diria Santa Teresinha do Menino Jesus, nada é pequeno se feito com amor. Assim fez Maria, quando disse o seu sim ao anjo, o sim a Deus. Esse ato de uma serva tão pequena a tornou grande, a mãe de Deus e nossa mãe. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.